Investidores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Business Drops, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente comenta tanto sobre questões técnicas a respeito do mundo dos negócios, quanto também sobre notícias, enfim, acontecimentos que podem ter um impacto no seu planejamento estratégico, na sua empresa ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site, talktobusiness.com.br, onde ali, semanalmente, a gente compartilha algumas ideias, alguns insights em nosso blog, tem também o feed do nosso podcast, então não deixem de visitar e verificar o conteúdo que a gente produz por lá. E na coluna dessa semana, a gente tem mais uma vez perguntas de ouvintes. Dessa vez, o Augusto César de Oliveira, estudante do curso de Ciências Contábeis, olha aí, um abraço para o Augusto César. Ele manda a seguinte pergunta: Bruno, qual o melhor momento para empreender? Possivelmente, Augusto, essa é uma pergunta que não tem uma resposta exata e 100% correta. Por quê? Para a maioria das pessoas, o ideal é você empreender enquanto é mais jovem. Então, isso está ligado a questões muito práticas. Enquanto você é jovem, você não tem tantos compromissos, tantas obrigações financeiras. Pode se dar ao luxo de arriscar, porque eventualmente você ainda tem ali uma estrutura familiar para te dar suporte. Então, para muita gente, empreender é uma característica que vai estar muito mais ligada a um período ali da vida onde o camarada é mais jovem, tem mais disposição, está mais tolerante ao risco e tem mais opções para onde fugir caso a coisa dê errado. Obviamente, quando você vai ficando mais velho, você vai diminuindo essa tua disposição ao risco e, consequentemente, se empreender é sempre uma atividade relativamente arriscada, você vai estar menos disposto, ou estaria menos disposto a empreender. Então a gente pode olhar pela questão da idade, mas aí vai ter uma galera que vai dizer justamente o oposto. Não, talvez seja mais interessante você empreender quando você já tem algum nível de experiência. Então você vai estar muito mais maduro, muito mais preparado, muito mais consciente dos desafios que você tem, e aí estaria mais predisposto a empreender e com mais capacidade ou com mais possibilidade de fato gerar bons resultados, porque você já tem ali bastante conhecimento acumulado, já vivenciou várias coisas, já construiu alguma expertise em alguma área, e isso vai te facilitar o empreendimento. Então você veja que não tem exatamente um momento certo. Você vai ter uma galera que empreende muito nova e dá certo, vai ter uma galera que empreende muito velha e dá certo, vai ter uma galera que empreende muito nova e dá errado, vai ter uma galera que empreende muito mais velha e dá errado. E as opiniões se dividem. E aí eu quero olhar essa pergunta por um ponto de vista mais técnico, porque eventualmente você tem vontade de empreender desde novo, você tem vontade de empreender quando já está mais maduro, quando já tem um conhecimento maior, quando já tem uma expertise maior. E aí eu gostaria de associar essa questão do empreendimento, que a gente olha normalmente pelo perfil, né? O fulano tem um perfil empreendedor, então ele vai empreender independente da situação. Mas isso é uma visão romântica, né? Uma narrativa romântica em relação ao empreendedorismo. Vamos olhar o empreendedorismo por alguns aspectos técnicos, e aí eu vou convidar você, Augusto, a pensar, e a todos os nossos ouvintes, a pensar sobre o ponto de vista da viabilidade. E aí para empreender, eu preciso olhar aí para pelo menos 3 tipos de viabilidade, e vejam bem como isso faz sentido. Se eu estou começando um novo empreendimento, um novo projeto, a primeira coisa que eu preciso ter é a viabilidade técnica para fazer aquilo ali. Então, preciso de fato ter o conhecimento ou a estrutura, enfim, as competências necessárias para desenvolver aquilo ali. Muitas vezes a gente tem ideias, e a gente vive tendo ideias, é natural. Não é só uma característica dos empreendedores, como o senso comum e a visão romântica do empreendedorismo diz por aí, todo mundo tem ideia. Então o tempo todo a gente está tendo ideias, muitas vezes sobre áreas que a gente não tem, sobre as quais a gente não tem o menor conhecimento. Então muitas vezes eu posso ter uma ideia interessante para alguma coisa, mas eu não tenho conhecimento sobre aquela coisa, e aí é algo que ou que eu vou buscar, ou simplesmente que eu aborto aquela ideia. Olha, realmente eu não tenho conhecimento sobre isso aqui, fica só no campo das ideias, dos achismos e por aí vai. Então a viabilidade técnica é um primeiro quesito que eu tenho que olhar para saber assim, olha, eu tenho como
desenvolver um projeto nessa esfera aqui, porque eu realmente entendo, sei como fazer, sei como desenvolver isso aqui. Esse é um ponto. A partir do momento que eu passo da viabilidade técnica, aí eu tenho que olhar para a viabilidade financeira. Quer dizer, independente de eu ter o conhecimento ou não sobre alguma coisa, algumas ideias podem me custar mais, exigir um investimento maior, outras podem exigir um investimento um pouco menor, mas ainda assim, seja grande, seja pequeno o investimento, eu preciso saber se eu tenho dinheiro para fazer aquele investimento. Então, muitas vezes você vai ter a ideia, você vai ter o conhecimento técnico, ou seja, você tem a competência ali para executar, mas naquele momento você está apertado, fala, pô, eu tenho a ideia, tenho como fazer, mas eu não tenho a grana para executar isso aqui, para tirar esse projeto do papel. E aí a viabilidade financeira é também um gargalo crítico ali, porque se você não tem o dinheiro para executar, principalmente falando do cenário Brasil, é bem improvável que você consiga esse dinheiro. Claro, existem maneiras, existem caminhos? Claro que existe. Você pode pedir dinheiro, você pode pegar emprestado no banco, você pode buscar fomentadores, você pode buscar investidores, você pode buscar uma série de coisas, você pode buscar tudo. Agora, se você vai conseguir, é outra história. Mas a questão é, esse é um ponto já de gargalo para saber se você vai, de fato, se é o momento para você empreender ou não. Porque se você tiver a viabilidade técnica, mas não conseguir equacionar a questão da viabilidade financeira, Bruno, mas eu tenho força de vontade, eu vou lutar, tá, cara, beleza, isso é muito bonito no mundo da fantasia, no mundo dos sonhos, mas não no mundo real. Então, você pode ter toda a força de vontade do mundo, se você não tiver o dinheiro, não conseguir o dinheiro de alguma maneira, teu projeto tá natimorto, ele tá acabado ali já nesse momento. Então, eu preciso pensar sim na viabilidade financeira e preciso pensar em uma maneira saudável, de preferência, de conseguir o dinheiro. Saudável que eu digo, não é que eu esteja cogitando que o camarada vai roubar, não, é porque eventualmente você vai se meter em rascados, por exemplo, empréstimo bancário. O banco é o teu maior inimigo, não tenha dúvida disso. Então, talvez não seja a melhor maneira, a maneira mais saudável de você começar um negócio. É melhor repensar, voltar as pranchetas e esperar que a situação, o contexto seja mais adequado. Por quê? Bruno, mas eu não posso empreender sem dinheiro nenhum? Pode, depende muito do tipo de empreendimento que você está tentando montar. Talvez você consiga desenvolver um projeto com pouquíssimos recursos. Se é esse o caso, vá à luta, mas para boa parte dos projetos vai ser demandado sim algum nível de investimento, mesmo que seja pequeno. E aí esse investimento muito pequeno, para quem está apertado de grana, para quem está pagando o boleto aí todo mês e não sobra quase nada, ainda fica devendo, muitas vezes exige um planejamento prévio, ou seja, eu preciso me preparar para isso. Então, esse é outro ponto. Passei pela viabilidade técnica, passei pela viabilidade financeira, então sei como fazer e tenho a grana, o capital disponível para investir naquilo ali, aí você chega num outro ponto mais ligado à esfera do marketing, que é, se eu estou desenvolvendo um projeto comercial, eu tenho que pensar do ponto de vista da viabilidade comercial também. Mesmo para um projeto que não tenha a finalidade comercial, mas eu preciso entender se existe de fato interesse naquilo ali, se aquilo que eu estou propondo de fato é visto como valor por alguém, se alguém vai ter um interesse em consumir. Então, por exemplo, esse podcast não tem uma finalidade comercial, mas entendo que existe interesse das pessoas e dos estudantes, dos profissionais da área em consumir conteúdo voltado para marketing, voltado para negócio. Então, mesmo que eu não tenha viabilidade comercial, mas eu tenho a viabilidade ali do ponto de vista do valor. Então, esse podcast entrega valor para alguém. Mas partindo do princípio que eu estou desenvolvendo um novo negócio, eu preciso ver sim a viabilidade comercial. Então, mais do que pessoas interessadas, será que existem pessoas dispostas a pagar por isso? Porque uma coisa é a pessoa ter interesse, outra coisa ela tem interesse e está disposta a pagar por aquilo ali. E o quanto ela está disposta a desembolsar por aquele valor que você está entregando. Então veja que falamos 3 tipos de viabilidades fundamentais ali para você definir se é o melhor momento de empreender ou não. Viabilidade técnica, que é o quanto você conhece daquilo ali, se você é capaz de executar, se entende do mercado, se sabe fazer, se sabe entregar. A viabilidade financeira, que está ligada diretamente à capacidade, ao capital necessário para tirar aquela ideia do papel e fazer com que ela, de fato, se torne uma ideia válida, se torne um projeto válido. E a viabilidade do ponto de vista do marketing, que aí eu posso ter 2 vertentes. Se eu estou trabalhando com um projeto sem finalidade lucrativa, eu ainda assim tenho que ter a viabilidade de marketing no sentido de que eu preciso entender se aquilo que eu estou fazendo entrega valor para alguém.
posso estar trabalhando uma ONG, mas aquela ONG naquele contexto não entrega valor para ninguém, então ela não é um projeto que tenha viabilidade do ponto de vista do marketing, porque não há essa troca de valor. Por outro lado, se eu estou falando com projetos de natureza comercial e com finalidade lucrativa, aí assim, eu tenho que pensar do ponto de vista do marketing, ou seja, do valor que eu estou entregando, mas eu preciso saber também se há viabilidade comercial, ou seja, se existem pessoas dispostas a pagar por aquilo que está sendo ofertado. Partindo desse raciocínio, e aí respondendo diretamente à pergunta do nosso querido Augusto César, aluno de Ciências Contábeis, bom, o melhor momento para empreender não está ligado exatamente ao momento de vida ou à faixa etária do indivíduo, ou simplesmente ao fato dele ter dinheiro ou não, ou já está formado ou não. Muitas vezes você pode ter um empreendimento que vai ser iniciado muito antes do camarada estar numa faculdade, e ainda assim aquilo pode ser uma ideia de fato genial e pode se transformar num bom negócio. Outras pessoas vão empreender em momentos mais maduros de suas vidas, então quando o camarada eventualmente até já se aposentou e aí ele tenta realizar um sonho dele, enfim. Ou quando por alguma situação essa pessoa tem acesso ao capital, ou porque recebeu uma grana que não estava esperada, enfim. Mas assim, não existe esse melhor momento do ponto de vista cartesiano, de ter uma timeline onde, olha, esse momento não é bom, esse momento é bom. Acho que o melhor momento para empreender tem a ver com esses fatores e a conjugação desses fatores. Da questão de analisar viabilidade. Então, viabilidade técnica, viabilidade financeira e viabilidade de marketing ou do ponto de vista comercial, para eu entender que aquele projeto ali de fato é um projeto que possa ser executado. E isso a gente não está nem entrando no mérito de aspectos externos da concorrência. Talvez você tenha viabilidade técnica, viabilidade financeira, viabilidade comercial, porém aquilo ali que você oferece já tem zilhões de marcas, de empresas, de pessoas oferecendo, e aí esse é um mercado que de repente já está saturado, que já não vai ser tão atraente assim para você colocar seu esforço, colocar seus recursos ali. Então esses são outros fatores também que devem ser considerados. Então entenda, Augusto, que é mais uma questão contextual do que de momento de vida do indivíduo em si, ok? Mas pelo menos eu tenho que entender e olhar o projeto que eu quero executar sob o ponto de vista dessas 3 viabilidades, esses 3 níveis de viabilidade. De repente você está aí super jovem, nem se formou, mas você vai responder essas questões. Bom, tenho viabilidade técnica, tenho viabilidade financeira e tenho viabilidade comercial ou do ponto de vista do marketing. Então, olha, isso já seria um primeiro sinal positivo. Você assim, olha, é um bom momento para empreender. Fora isso, você tem que olhar de fato as condições de mercado para saber se elas são condições favoráveis. Não adianta você ter os 3 níveis de viabilidade ali, tudo a seu favor, mas o mercado está em recessão, o mercado está passando por turbulência, ou simplesmente já haver muita concorrência dentro daquilo que você quer fazer. Então, Augusto, espero ter respondido a sua questão, pelo menos do ponto de vista do momento para empreender, a gente tem que olhar por aí. Não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com nível de conhecimento e tampouco com o nível de dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro disponível, mas não tem nada com o que empreender, não tem o projeto, não tem o conhecimento, não tem o timing, e aí não adianta nada. Eu preciso de fato ter as 3 esferas ali para conseguir empreender numa boa. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Business Drops de hoje. Eu sou Bruno Garcia, você já sabe, me encontra nas principais redes sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk2Business no Instagram. Podem me adicionar, mandar perguntas, mandar o seu feedback, isso é muito importante. Não deixem também de assinar o feed do nosso podcast, você encontra o Talk2Biz nas principais plataformas de podcast, então quem é usuário Apple, lá no aplicativo de podcast da Apple, quem é usuário Android, em Google Podcasts, quem é usuário do Spotify também, SoundCloud, Deezer, Anchor ou diretamente no nosso site talk2business.com.br. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.